A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 149º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer alguns comentários rápidos a respeito do livro de Jó, do capítulo 9 ao capítulo 12. Gente, é interessante que Jó, ele vai dar uma continuidade do que ele estava sendo argumentado no capítulo 8. Porque o resumo, assim, no geral do capítulo 8, é que Deus, ele não abandona de forma alguma o homem honesto. E também ele não ajuda os homens malfeitores. E isso foi um dos amigos que disse para Jó, né? Agora, tem um detalhe interessante, que quando uma pessoa está passando por uma crise, tem argumentos que não resolvem muita coisa. Tem coisas que você vai ficar tentando responder com alguns argumentos, mas isso não vai mudar a convicção do coração daquela pessoa que está sofrendo. Então, entre o argumento e a empatia, o argumento muitas vezes ele perde a razão, não é? E aí é muito melhor vocês ter uma empatia com alguém do que ter razão e tentar jogar um monte de conceitos que estão corretos, mas não pode ser aplicado naquele momento. Quem sofre, gente, na maioria das vezes, ele quer só alguém do lado, ele quer simplesmente ser ouvido. Existem argumentos que não resolvem nada. E a gente tem que ter esse discernimento, né? Por isso que Jó, ele vai falar assim no capítulo 9, a respeito de Deus, ele não abandonar o homem justo e não ajudar o desonesto. O Jó vai dizer assim: eu sei disso, é verdade, mas como é que um homem poderia ser justo comparado a Deus, né? Como é que um homem pode contender com Deus e poder argumentar alguma coisa? E mais, ele vai dizer assim: quem é que vai se atrever a discutir alguma coisa com Deus? Porque Deus, ele criou todas as estrelas. Ele fala da ursa maior, das 3 Marias, dos sete cabrinhas, né, que são o nome das estrelas. Quem é que vai discutir com um Deus desse? Né? É muito difícil. Por isso que ele fala assim: se Deus achar que eu estou errado, vou fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Por isso que ele se torna incapaz de responder a Deus, que conhece todas as coisas. Aí no capítulo 10 ele vai dizer assim: olha, a minha alma tem tédio da vida. Então eu vou falar da amargura da minha alma. E ele simplesmente quer ser ouvido. Então ele vai dizer assim: olha, a minha consciência, ela não me acusa, minha consciência é tranquila. Por isso que eu vou desabafar. E ele vai fazer um desabafo para Deus e vai dizer: mas por um acaso eu vou agora virar pó novamente? Eu estou cansado de tudo isso. Eu vivo amargurado. Sabe aquele desabafo que você faz para alguém? Ou aqui Jó está fazendo para Deus, né? Eu vim do pó e agora eu estou virando barro. Não estou nem virando pó. E o Senhor que me fez dessa forma, como é que eu vou ser culpado disso? Gente, ele começa a argumentar coisas que na maioria de nós não teríamos coragem de falar para Deus. Por isso que os argumentos de Jó, os problemas de Jó, eles são muito parecidos com os nossos problemas. Lógico que em proporções maiores, né, a situação de Jó, mas ele tem uma ousadia, uma coragem. Deus gosta disso, né? E é interessante que até agora Deus falou alguma coisa? Não. Até um determinado ponto Deus não vai falar nada. Isso não quer dizer que o silêncio de Deus não é uma resposta. Só entre nós, você já passou um período não entendendo a voz de Deus, passando pelo silêncio de Deus? Parece que Deus não responde, parece que Deus não fala nada com você, os céus estão fechados. É assim que acontece. Isso não quer dizer que Deus não está respondendo. De alguma forma Deus está respondendo. Jó vai dizer assim, pro amigo dele, pro outro amigo, né? Estamos vendo aqui a Bildade do capítulo 12. Ele vai falar assim:
olha, dá uma olhadinha nos animais, vê o tanto que os animais podem nos ensinar. E aí ele vai falar assim, Deus ele mantém viva todas as pessoas. Deus está no controle de todas as coisas. Aí toma como exemplo os animais que não se preocupam, não tem muitas coisas, muitas preocupações, mas Deus cuida dele. Isso é o conceito do amigo de Jó, não de Jó. E aí eles ficam tentando responder e argumentar o tempo todo. Só que Jó fala assim, olha, isso aí para mim não resolve nada. A minha alma continua amargurada. E aí, para concluir aqui, gente, a gente vai ver que Jó vai dizer o seguinte, Jó não, o amigo de Jó, ele vai encerrar o capítulo 12 aqui falando que as trevas, elas andam juntos daqueles que andam em pecado, porque o tempo todo eles estão falando, você está em pecado, não tem como você estar em pecado. Agora, entre nós, gente, como é difícil você expressar suas amarguras para alguém e alguém não querer ouvir, alguém só te dá uma resposta pronta, faz isso, faz aquilo, como se fosse uma receita. E a gente sabe que nossa vida não é uma receita, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma de ver a vida. Por isso que é muito chocante como Jó vai mostrar para a gente que nem sempre o sofrimento é consequência das nossas escolhas, que de vez em quando Deus utiliza do sofrimento para que a gente possa aprender dele, não é? E assim a gente encerra a nossa sessão de hoje. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.